Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 9 de Iyar, iniciando o capítulo 46, em Likutei Amarim, Sefer Shel Beinonim, primeira parte do Tânia. Nesse capítulo, o Alter Rebbe vai começar a nos explicar mais um caminho através do qual podemos chegar a uma conexão maior e mais profunda com o Criador. Mais uma forma e maneira, mais uma meditação, uma estratégia para despertar o sentimento de amor a Deus nos nossos corações. E esse tipo de sentimento, ou esse approach, essa estratégia, enfim, essa meditação que o Alter Rebbe vai nos trazer aqui é algo inédito em relação a tudo aquilo que ele já nos expôs anteriormente. Essa ahavá, esse amor a Deus, é um amor que ele vai nos descrever como um amor recíproco, um amor espelhado, kemaim apanim lepanim, como o semblante que se reflete na água. E o Alter Rebbe vai se estender nesse sentimento, nesse amor específico, por 4 capítulos, até o final do capítulo 49. Então ele dedica muita ênfase e importância a esse tipo de amor a Deus, a esse sentimento especial a Deus. Portanto, daqui a gente já pode imaginar e concluir que ele tem uma grande importância, algo muito, muito efetivo, eficaz, e por isso o Alter Rebbe vai dedicar tantos capítulos a essa explanação, a descrevê-lo, etc. Vamos ver nas próprias palavras do Alter Rebbe. ויש דרך ישר לפני איש שווה לכל נפש וקרוב הדבר מאוד מאוד לעורר ולהאיר אור אהבה תקועה ומסותרת בליבו להיות מאירה בתוקף אורה כאש בוערה בהתגלות ליבו ומוחו למסור נפשו להשם וגופו מאודו בכל לב ובכל נפש ומאוד מעומקא דליבה באמת לאמיתו בפרט בשעת קריאת שמע וברכותיה כמו שהתבאר. Traduzindo, então nos diz o Rav Shneur Zalman no início do capítulo 46, usando as palavras do rei Salomão em Provérbios 14, existe um caminho direto para a pessoa, ou seja, como que ele está nos dizendo, não é um atalho, é um caminho, mas é um caminho direto, pelo visto um caminho com menos obstáculos, com menos pedágios, não é? Com menos impedimentos. Existe um caminho direto para a pessoa, válido para todos, ou seja, é algo próximo e acessível de todos, que está muito, muito ao teu alcance. Esse é o teu alcance, muito ao teu alcance, parafraseando as palavras bíblicas de Deuteronômio 30, do versículo sobre o qual está baseado o Tânia, que está na página de apresentação do Tânia. E aqui o Alter Rebbe nos diz que esse amor, esse sentimento que ele vai descrever a seguir, ele está muito, mas muito ao teu alcance. Aqui o Alter Rebbe nos traz uma ênfase, ele sublinha, salienta isso ainda com mais ênfase do que o próprio versículo bíblico de tudo que ele já nos explicou até agora. Portanto, ele nos fala que esse tipo de amor que ele vai descrever a seguir é eficaz e fácil de seguir para despertar e fazer brilhar o amor ardente. Ou seja, que esse tipo de meditação, esse tipo de estímulo vai conseguir despertar e fazer brilhar um sentimento na pessoa, mas um sentimento intenso e revelado, que ele chama aqui de amor ardente, que está afincado e latente no coração da pessoa. Então, em outras palavras, Alter Rebbe nos diz que de forma latente, no potencial, nós já possuímos esse amor dentro de nós, mas ele necessita de um estímulo para vir à tona, para se manifestar, esse amor a Deus. E no momento que ele se manifesta, ele se torna um amor ardente, ou seja, ele se expressa com muito fervor, com muito entusiasmo, etc. A tal ponto, prossegue o Alter Rebbe nos diz que esse método despertará o amor no coração da pessoa, de modo que sua luz brilhe intensamente.
ou seja, é um tipo de amor e sentimento que ilumina a pessoa brilhando intensamente, como se fosse, ele usa aqui palavras literárias ou palavras extraídas de versículos bíblicos, passagens talmúdicas, como se fosse fogo flamejando de forma palpável no coração da pessoa e em sua mente. Que vai ser um amor fervoroso, um sentimento intenso, para devotar sua alma, seu corpo e suas posses a Deus. Isso também está parafraseando as palavras do Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame a Deus, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. Então ele nos diz que esse amor vai também levar a pessoa a se devotar a Deus de corpo e alma, por assim dizer, ou seja, com toda a sua alma, ele vai se devotar a Deus de forma completa, devotar sua alma, seu corpo e suas posses a Deus, nas palavras do versículo bíblico, com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu poder. E ele vai fazer com que esse sentimento aflore das profundezas mais genuínas do seu coração. E ele nos diz, portanto, nós estamos vendo nessa introdução já que esse sentimento tem um potencial imenso, é muito poderoso. O alcance dele é muito grande, etc. E se não bastasse tudo isso, já nos afirma desde o início o Alter Rebbe que ele é fácil e acessível e é muito, muito próximo de cada um. Ele nos diz que ainda se for no timing adequado, que existem momentos que ainda são mais apropriados e favoráveis para espiritualidade, para elevação espiritual, para despertar sentimento de amor a Deus. Ele nos diz que esse método é particularmente eficaz na hora da recitação do Shema, na hora da oração, ou quando recitamos o Shema, que é a nossa declaração de fé, e suas bênçãos, tem as bênçãos que precedem e que seguem ao Shema. Quando a pessoa se devota a Deus com todo, nas palavras do próprio Shema, com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu poder. Como será explicado adiante, ele vai explicar isso, na verdade ele vai concluir essa explicação lá pelo capítulo 49, no final dessa discussão, que a gente já disse que ela vai se estender por 4 capítulos. Então, logo aqui no início, talvez seja importante também salientar que sobre todos os tipos de amores que o Alter Rebbe nos descreveu até agora nos capítulos anteriores, todas as meditações que estimulam, que despertam esse tipo de amor, o grande amor, o chamado amor mundano, o amor dormente, todos os tipos de amor que o Alter Rebbe descreveu até agora, a expressão do Alter Rebbe era sempre baseada no versículo bíblico Karov adavar meod, é muito próximo de ti. Assim diz o versículo bíblico sobre o qual está baseado Tânia, que Karov eilecha adavar meod, é muito próximo de ti. Bem próximo, muito próximo de ti. Porém, sobre o caminho que leva a esse amor que ele começa a nos explicar aqui nesse capítulo 46, o Alter Rebbe é a primeira vez ou única vez onde ele enfatiza em hebraico Vekarov adavar meod meod. Ele é muitíssimo próximo de você, muito e muito próximo. Ou seja, que esse amor que ele vai nos explicar agora é mais acessível, é mais factível, é mais próximo de cada um de nós, conforme inclusive ele vai nos explicar qual o motivo, que inclusive é uma questão muito lógica, porque que esse amor é tão próximo, fácil e acessível de obter para cada um de nós, mais do que todos os outros mencionados ou descritos anteriormente. Então nos explica o Alter Rebbe, continuando com as palavras dele, ou seja, no que consiste este amor e como despertá-lo. Vehu kasher yasim el libo, ma she'amar hakatuv, kemaim hapanim lepanim ken leva adam el adam. פירוש, כמו שקדמות וצורת הפנים שאדם מראה במים, כן נראה לו שם במים אותה צורה עצמה, ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר. הרי אהבה זו מעוררת אהבה בלב חברו אליו, גם כן להיות אוהבים נאמנים זה לזה. Desculpe a extensão do texto em hebraico que a gente lê, mas vamos traduzindo.
Então ele começa a nos explicar e nos fala o caminho direto para despertar e fazer brilhar o amor ardente que está afincado e latente no coração da pessoa. Ou seja, nós já possuímos de forma latente, já está afincado, estabelecido esse amor dentro de nós. É necessário só trazê-lo à tona, manifestá-lo, fazê-lo aflorar. Ele requer que a pessoa considere seriamente um versículo do rei Salomão em Provérbios 27, como numa água límpida, cristalina, o rosto reflete o rosto, ou seja, existe o efeito espelho na água. Quando a pessoa se põe diante da água, vai ver o seu rosto refletido nela. Então, nos diz o versículo assim, afirmou o rei Salomão, como na água o rosto reflete o rosto, assim o coração de homem a homem. Ou seja, essa questão de reflexo, de espelhamento, essa questão se aplica e se reflete. Essa é aqui a sabedoria do rei Salomão, para ele nos dizer que a água límpida tem um efeito espelho. Para isso não precisa toda essa sabedoria, não é? No que consiste aqui, no sentido literal, pelo menos, a sabedoria do rei Salomão em Provérbios, para nos dizer que nos relacionamentos humanos existe esse padrão, acontece esse efeito espelho nos nossos relacionamentos. Assim como na água o rosto reflete o rosto, não é? Ou seja, o rosto que é colocado diante da água se vê refletido, da mesma maneira, ele diz, ocorre também assim o coração de homem a homem, de pessoa a pessoa. Em outras palavras, aqui o rei Salomão está nos dizendo que existe um princípio básico, que isso é natural e espontâneo da criatura humana, do ser humano. É uma lei de reciprocidade em termos de sentimento. Aquilo que você expressa em termos de sentimento acaba se espelhando, se refletindo no outro e fazendo com que o outro reflita isso, traga isso de volta para você. Aquilo que você oferecer para o outro em termos de sentimento é aquilo que você vai receber de volta. Esse é o espelho, esse é o reflexo. Então ele nos fala que esse versículo deve ser interpretado como descrição de um fenômeno instintivo e automático. Ou seja, quando uma pessoa se põe diante da água, ou diante do espelho, não precisa apertar um botão ou fazer qualquer coisa para que o seu semblante ou sua imagem seja refletida lá. Não. Isso é algo natural, isso é algo instintivo, automático, assim ocorre. Não é? Então ele nos diz, assim como ocorre com esse reflexo do semblante na água, da mesma maneira, assim como quando uma pessoa mostra a imagem e forma de seu rosto na água, essa mesma forma se torna visível ali na água, sem precisar encomendar, sem precisar solicitar, sem precisar fazer mais nada. Isso é uma consequência natural, automática. Do mesmo modo, ele nos fala que esse é o sentido do versículo, essa explicação que ele está nos dando, enfatizando o que o versículo quer nos dizer, até num aspecto mais profundo. Segundo a interpretação que nos traz aqui o Rav Shneur Zalman, que do mesmo modo, quando o coração de um indivíduo ama outro indivíduo devotadamente, quando o coração de um indivíduo ama o outro indivíduo devotadamente, então o amor do primeiro automaticamente desperta amor por ele no coração do seu amigo também. Ou seja, aqui ele está nos dizendo simplesmente, quando o coração de um indivíduo ama outro, ele não fez declarações de amor, ele não deu demonstrações de amor, de carinho, de afeto. Não, no seu coração, no seu íntimo. Essa é a sabedoria, esse é o segredo, o mistério por trás do significado desse versículo. Essa é a grande sabedoria que ele quer nos transmitir e ensinar, diz o Alter Rebbe.
Quando o coração de um indivíduo ama outro indivíduo devotadamente, é um amor intenso, isso transborda naturalmente e cria uma reação de reciprocidade. Então o amor do primeiro, aquele que está amando, ele automaticamente desperta amor por ele no coração do seu amigo também, e o resultado é que os dois se amam e são devotados um ao outro. Ou seja, esse princípio aqui, na realidade, ele tem muito a nos ensinar em termos de relacionamentos humanos em todas as áreas, nos relacionamentos conjugais, familiares, pai para filho, relacionamentos sociais, até comerciais, etc. Ele nos diz que existe esse efeito bumerangue. Não é? Aquilo que você manda é aquilo que volta para você. Aquilo que você expressa é aquilo que se manifesta de volta, o que o outro vai manifestar para você. Aqui ele diz, ele ainda não chegou na questão de manifestar. Ele simplesmente diz, mesmo quando esse amor ainda está no coração da pessoa, talvez ele não declarou esse amor, ele não expressou ainda esse amor, mas o próprio fato de ter dentro de si o amor pelo outro, naturalmente, automaticamente, instintivamente, isso já atrai amor do outro para si. Algo muito interessante. Não? Então ele nos fala esse tipo de amor que ele vai nos explicar aqui nesses próximos capítulos, que ele chama em hebraico amor de kemaim apanim lepanim, como do rosto espelhado, refletido no semblante. Na realidade, esse amor não é o mesmo amor, ahavá mesuteret, aquele chamado amor dormente. Ele falou que esse amor está latente dentro de nós, que está já presente, enfincado dentro de nós, no nosso potencial. Mas na realidade, conforme explicam todos os comentaristas, interpretadores do Tânia, pela tradição que tinham os mashpim, os mentores espirituais, os grandes Hassidim, eles dizem que esse amor que ele está versando nesses capítulos não é o mesmo amor, aquele amor dormente que a gente falou que é a herança dos nossos antepassados, etc., dos nossos patriarcas, aquilo que foi explicado extensamente entre os capítulos 18 até 25. Na realidade, esse amor é de uma outra categoria, é de uma outra característica, talvez até de um outro nível. E aqui nesse capítulo o Alter Rebbe vai nos explicar outro amor, aquele amor dormente, nós falamos que é muito próximo de nós, que isso seria uma resposta ao versículo bíblico que diz que Karov eilecha davar meod, porque a coisa é muito próxima de ti, a coisa aqui é o cumprimento de Torah e Mitzvot, a evolução espiritual é muito próxima de ti, beficha o bilvavcha, laçotou na tua boca, no teu coração, e para fazê-la. Na tua boca, para proferir palavras de Torah, oração e Shema Israel, etc., podemos entender que seja próximo, acessível. Para fazer aquilo que é necessário fazer, independente de consciência, de sentimento, de identificação, também podemos entender que seja viável. Mas nós perguntamos, o bilvavcha, que é próximo no teu coração, aparentemente, o que o Tânia nos perguntou antes, não parece tão próximo e acessível despertar sentimento genuíno de amor a Deus no nosso coração. Como nós já falamos várias vezes, nós aqui, às vezes, nos tornamos pessoas um pouco grosseiras nesse mundo materialista, e nós estamos por demais envolvidas com assuntos de ordem física, ambições materiais, prazeres corpóreos, o que for, e a gente perde um pouco da sensibilidade espiritual e como cultivar amor. Então, nós dissemos, olha, se você tivesse que criar um amor novo, etc., talvez seria difícil, através de meditação, contemplação, não é qualquer um que consegue. Daí nós falamos, mas nós já temos esse amor inato dentro de nós, nós já temos esse amor oculto, dormente, que só está esperando ser estimulado. Isso, independente de termos feito jus ou conquistado, é algo que nós recebemos como herança espiritual dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados, não é? Então, por isso, ele nos falou que é fácil trazer à tona até no nosso coração sentimento a Deus, não só em ações práticas, no cumprimento prático de Torah e Mitzvot, mas até no nosso coração, de fora o íntimo, nos nossos sentimentos, né? Através disso que a pessoa medita na grandeza de Deus, etc. Mas agora, nesse capítulo, ele vai nos explicar
que esse amor que ele está especificando em seguida, ele também é próximo, e não só que ele também é próximo, ele é muito próximo, e mais próximo ainda, mais fácil de ser revelado, manifestado, estimulado. É mais fácil chegar a esse amor a Deus através do quê? Através disso que a pessoa refletir no efeito espelho, no efeito de reflexo, como ele vai nos explicar adiante. Quando a pessoa meditar um pouco sobre a bondade de Deus para consigo, como Deus é bondoso conosco, como Deus faz por nós, o quanto nós devemos a Ele, quanta gratidão, quanto reconhecimento, o quanto Ele nos dá e nos fornece, nos provê, etc. Então, ele diz, naturalmente, instintivamente, um ser humano, todo ser humano normal, ele tem naturalmente, instintivamente, esse sentimento de reciprocidade, de gratidão, reconhecimento, e ou seja, de também alguém que me expressa amor. Naturalmente isso me impele, quase que me obriga a retribuir esse amor. Por isso ele vai nos dizer que esse amor descrito aqui nesse capítulo é muito fácil e acessível para cada um de nós atingi-lo. Então, e aqui essa é a novidade na interpretação do Alter Rebbe sobre esse versículo do rei Salomão, né? Como na água o rosto reflete o rosto. O que ele quer enfatizar aqui que esse versículo nos fala de um fenômeno natural. Essa é a realidade, essa é a natureza. Isso não é algo que precisa ser criado, que precisa ser fabricado, que precisa ser processado, que precisa ser cultivado. Não. Simplesmente alguém se postou diante da água, expondo o seu rosto diante da água, naturalmente, automaticamente, imediatamente vai ter o seu rosto refletido. Então, assim ele nos diz, da mesma forma que as águas refletem de forma natural o rosto daquele que se encontra do lado delas, nem pode ser de outra forma e de outra maneira, não tem como impedir isso. Não é necessário nenhuma outra ação adicional para fazer com que isso aconteça. Ele nos diz, o mesmo ocorre também. A gente precisa entender os mecanismos que regem e as leis da natureza que regem o coração humano, o sentimento do ser humano. Então ele fala que as nossas emoções também são assim. Isso que nos enfatiza o Alter Rebbe aqui, que essa é a natureza do ser humano, que ele tende a agir de forma recíproca. Se ele recebe amor, então isso o impele a retribuir amor para quem ele está recebendo, retribuir esse amor para esse ser. E aqui não é necessário esforço para tanto, ou conscientização, ou grande meditação, e etc., mas simplesmente a pessoa se aperceber do amor que recebe, sentir esse amor, naturalmente isso já vai causar e trazer dentro dela esse sentimento de amor recíproco, de essa necessidade até de retribuir esse amor. Isso é uma reação instintiva, natural, essa é a natureza. Continuando com a explicação do Alter Rebbe, na verdade o Alter Rebbe nos falou, como a gente explicou até agora, que isso acontece mesmo que o amor que está sendo expresso, ele se encontra ainda no íntimo da pessoa que ama. Talvez ele não declarou esse amor, ou não expressou esse amor através de atos, não mandou lá a presença, ou fez, está no íntimo. Mesmo estando no íntimo, ele diz que isso já provoca amor no outro, que recebe esse amor, no ser amado. Mas ainda quando esse amor é declarado, quando esse amor se manifesta, quando esse amor está expresso em ações. Isso que continua o Alter Rebbe nos dizendo, Bifrat kesheroe ahavat havero elav. Ele nos fala, isso acontece mesmo que o sujeito apenas saiba do amor do seu amigo, ou perceba, mas particularmente, mais ainda, quando ele vê o amor do seu amigo por ele, não só ele imagina, não só ele sente, mas está explícito, está evidente esse amor, ele vê de forma clara. Quando esse amor é expresso claramente, então isso acentua mais ainda o amor que vai ser retribuído.
Continua o Alter Rebbe nos diz que esse fenômeno existe, essa reciprocidade no amor, mesmo entre duas pessoas, dois seres equiparados, duas pessoas iguais, no mesmo nível. Mas ainda quando elas estão em níveis completamente diferentes. והנה זהו טבע נהוג במידת כל אדם, אף אם שניהם שווים במעלה. ועל אחת כמה וכמה, עם מלך גדול ורב, מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט ונבזה, ושפל אנשים ומנוול, המוטל באשפה. Ele nos fala que esse é o padrão de comportamento natural, instintivo, automático de todas as pessoas, entre todas as pessoas, essa reciprocidade de sentimento na expressão do amor. Porém, ele nos fala que o espelhamento automático da emoção ocorre mesmo que os dois indivíduos tenham a mesma condição. Porém, isso vai se manifestar de forma ainda mais intensa, mais ainda quando eles estiverem em níveis completamente distintos, quando um rei grande e influente demonstra seu abundante e forte amor a um cidadão comum, a um sujeito simplório. Então ele nos diz, amor gera amor de forma ainda mais intensa. Se aquele que está emitindo amor é alguém grandioso, importante, elevado, como esse grande rei, e para quem ele está demonstrando amor, expressando amor? Para um sujeito comum, um cidadão comum, um sujeito simplório, um Zé Ninguém, não é? Então ele gera amor ainda de forma mais intensa se esse cidadão, e mais ainda se esse cidadão for apenas não só um cara simplório, mas se ele é desprezível, o mais baixo dos homens, na linguagem de Daniel, infame, jogado no lixo. Imagine um sujeito, né? Se ele, não só que é um sujeito simplório, etc., mas é um sujeito que está lá numa condição muito degradante, e ele está lá na sarjeta, e de lá o rei vem tomá-lo e acompanhá-lo e dar atenção ou mostrar carinho. Então imagine como se sentiria essa pessoa. Será que ele não vai se sentir compelido a retribuir amor ao rei? Ter tamanha gratidão e etc. Não é? Com certeza. Então ele nos diz que aqui se trata não só de uma distância que existe entre o rei e o cidadão comum, mas de uma forma mais acentuada, elaborando o exemplo que o Alter Rebbe nos traz aqui. Como ele falou, se trata aqui de um rei grande e influente, não só de uma pessoa mais elevada, mas de um rei grande e influente, para quem ele expressa o amor, para um cidadão comum, e não só um cidadão comum, mas pior do que isso, alguém que está numa situação muito degradante, infame, jogado ao lixo, né, que está na sarjeta, como dissemos, que isso enfatiza mais ainda a diferença, desnivelamento entre essas duas pessoas, e mesmo assim, apesar de toda essa distância, não só social, econômica, de status, de conhecimento, de tudo, de condição, se mesmo assim esse rei grande e influente ele demonstra amor por aquele sujeito simplório, naquela situação, naquela condição desprezível que ele se encontra. E o Alter Rebbe acrescenta aqui ainda mais detalhes, enfatizando no exemplo. Ele diz, não apenas que o rei ele mostra carinho para ele, mas demonstra seu abundante e forte amor. Imagine, para uma pessoa que se encontra nessas condições, ou seja, e ele aqui demonstra o amor. Não é apenas que o rei diz, olha, eu gosto de você. Não, ele demonstra claramente esse amor. Isso não fica só no sentimento do rei, mas ele faz questão de expressar e manifestar de forma evidente, de forma explícita. Juntando todos esses detalhes, a gente pode imaginar o quanto de amor isso não deve despertar de forma recíproca no coração desse sujeito simplório que estava nessa condição degradante, etc., que o amor que isso vai gerar é muito maior e intenso. E aqui continua o Alter Rebbe nos explicando qual o significado disso que ele nos diz
no exemplo que o rei demonstra o seu amor. De que forma esse rei grande e influente demonstra o amor a esse cidadão comum, a esse sujeito simplório que está na sarjeta, num estado degradante? Ele nos fala: Veyored elav mimekom kevodo, עם כל שריו יחדיו, ומקימו מרימו מאשפתו, ומכניסו להיכלו היכל המלך, חדר לפנים מחדר, מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם. Para expressar seu amor, o rei desce de sua posição magnífica, ele desce do seu pedestal, e ele vai junto com todos os seus ministros. Ele vai ao encontro desse humilde cidadão e não só o cumprimenta, como também o levanta da sujeira, estende a mão, levanta ele da sujeira, o próprio rei, dignificando, ele dá dignidade a ele. E mais do que isso, continua o rei demonstrando todo o seu apreço, todo o seu amor, a fim de manifestar seu amor mais efusivamente. O rei não se afasta do cidadão, pega ele pela mão e o conduz a seu palácio real, onde pessoas comuns normalmente não podem entrar, mas ele traz dentro do palácio esse cidadão e leva esse mais baixo dos homens, esse sujeito simplório nesse estado degradante, ele leva ele a todas as partes do palácio, aposento por aposento, chegando ao lugar mais exclusivo, onde nenhum servo ou ministro pode entrar. Então ele dá acesso a ele a todo o palácio. Ou seja, no palácio existem lugares onde os ministros têm acesso, as salas de reuniões, onde a corte se reúne, então apenas pessoas lá do primeiro escalão, apenas os ministros lá entram. Existem outros lugares onde pessoas mais comuns, que não são como os ministros, são os serventes, os empregados que trabalham lá, mas talvez trabalham na limpeza ou o que for, e eles circulam por lugares onde talvez os próprios ministros não circulam, mas existem alguns aposentos íntimos que são exclusivos do rei, etc., onde lá ninguém tem acesso. E ele nos diz que aqui o rei, para demonstrar o seu apreço por esse homem simplório que estava nesse estado degradante, nessa condição tão inferiorizada, o rei traz ele traz ele primeiro para dentro do palácio e depois de aposento a aposento, trazendo ele até as câmaras mais exclusivas, os lugares mais íntimos do rei, como uma demonstração de amor, carinho e apreço por essa pessoa. O Alter Rebbe aqui vai elaborando o exemplo, estendendo ele, nós já vamos ver qual o significado de cada um desses elementos que ele traz aqui no exemplo. Então ele nos fala que aqui mesmo, depois do rei já ter trazido ele para os aposentos íntimos, lá ele demonstra mais ainda, expressa o seu amor a esse sujeito, mityahed imosham beichud vekiruv amiti vechibuk venishuk veitdabkut rucha berucha bechol lev vanefesh. Então, como se isso não bastasse, que ele pegou esse sujeito que é um simplório degradante, estava na sarjeta, e sujo, e imundo, e o rei foi pessoalmente lá com todos os ministros, tirou ele da sarjeta, e estendeu a mão, e deu a mão para ele, e levou, conduziu junto, e lhe deu acesso ao palácio, e lhe trouxe até as câmaras mais... Se tudo isso não bastasse, o rei interage com ele ali, interação próxima e genuína, com abraços e beijos. O rei mostra todo o seu carinho, com abraços e beijos, e uma fusão de espírito com espírito. Ou seja, não só o lado externo, que significa o lado físico de abraço e beijo, mas nas palavras do Zohar, essa fusão de espírito com espírito, mostrando que a proximidade, o carinho, o vínculo aqui não é só, ele expressa não só de forma física, com abraços e beijos, mas é uma fusão de espírito, com todo o coração e alma. Ele nos diz, alachat kama vekama shetitorer mimele ahava kfula umchupelet belev haediot ushfal anashim hazeh el nefesh hamelech. Então, se amor gera amor até em circunstâncias usuais, como a gente descreveu acima, entre pessoas iguais, no mesmo nível, então, nesse caso, esse caso mais extremo que nós descrevemos no exemplo,
com certeza despertará espontaneamente um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum. Puxa, porque eu mereço tudo isso? Na verdade eu não mereço, mas olha o que o rei está fazendo por mim, né? Então isso vai, toda essa demonstração clara, explícita do rei, de amor do rei para ele, vai de forma recíproca despertar um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum, e mais baixo dos homens ele vai nutrir um amor muito intenso pela alma do rei, uma verdadeira ligação de alma do coração e da alma, uma ligação espiritual até, não só em todos os aspectos, de corpo e alma, de coração e alma, das profundezas infinitas do coração desse sujeito humilde. Ele vai se vincular ao rei, vai se sentir não só lisonjeado ou dignificado, etc., ele vai se sentir não só enaltecido, ele vai se sentir num débito moral por toda a vida. Puxa, o que o rei fez por mim, quanto amor ele demonstrou por mim, quanto amor eu não tenho que retribuir a ele, de forma natural. A pessoa não precisa pensar muito nisso, porque como nós falamos, esse é um sentimento, é uma reação instintiva. Fala que isso deve gerar, então, na pessoa esse reflexo, como há o reflexo da água no semblante, esse efeito espelho. Se isso, como nós falamos, não só quando há amor interno no coração da pessoa, mas quando esse amor é demonstrado, quando ele é expresso de forma evidente através de atos, não só através de palavras, declarações, mas através de atos como nós mencionamos. Então, alguém que aconteceu tudo isso, acontece tudo isso com ele, ele não precisa de acionar muita coisa, ele não precisa nem grandes meditações, nem grandes pensamentos ou outras ações, atitudes para despertar o amor recíproco dentro de si. Principalmente nesse caso, que essa distância tão grande entre aquele que deu, mostrou o amor, e aquele que recebe. Então isso vai despertar naquele que recebe, Beit Kashrut HaNefesh Mamash, Milev VaNefesh, מעומקא דליבה לאין קץ, ואף אם ליבו כלב האבן, המס ימס והיה למים, ותשתפך נפשו כמים, בקלות הנפש ממש, לאהבת המלך. Ele nos diz que isso deve gerar um sentimento tão intenso de amor naquele que recebe essa demonstração do rei, a tal ponto que se fala que isso vai gerar nele um sentimento de amor dobrado e redobrado no coração desse cidadão comum e mais baixo dos homens. Ele vai ter um sentimento muito intenso pela alma do rei, uma verdadeira ligação de alma, de coração e de alma, das profundezas infinitas do coração desse sujeito humilde. E mesmo que o coração dele seja geralmente insensível, talvez é um sujeito tão simplório que ele tem uma casca grossa e o seu sentimento, nos seus sentimentos no seu coração, e geralmente ele é insensível como um coração de pedra. Mas até mesmo uma pessoa assim, quando ele se vê beijado, abraçado, aproximado, enaltecido pelo rei, de tal forma, então, nas palavras bíblicas de Samuel, até esse coração de pedra insensível, com certeza se derreterá, tornando-se sensível e fluido como água, o sentimento dele vai escorrer, e sua alma se derramará. Aqui parafraseando Jó 30:16. Então sua alma se derramará como água e realmente ansiará com amor pelo rei. Então alguém que foi beneficiado de tal forma pelo rei, recebeu tanto carinho, tanta expressão de amor, com certeza isso vai despertar nele esse amor recíproco de forma muito mais intensa, essa necessidade de retribuir esse amor. Isso vai ocorrer até de forma natural e espontânea.